Olá pessoal, meu nome é Ângelo Martins Fraga, sou professor da disciplina de Geomática do curso técnico de Agrimensura e vamos ver nesse vídeo as resoluções dos sistemas sensores em imaginamento orbital, ou seja, imagens de satélite. Uma resolução pode ser entendida como a capacidade que um sensor tem de distinguir dois alvos próximos das imagens, né? Ou também a gente pode entender a resolução dos sistemas sensores como a distância mínima entre dois alvos a partir do qual eles aparecem distintos e separados da imagem. A partir dessas duas ideias, a gente se definiu que há 4 tipos de resolução nos sistemas sensores orbitais, que são a resolução espacial, a resolução espectral, a resolução radiométrica e a resolução temporal. Vamos começar com a resolução espacial. A nível de conceito, vai ser o tamanho individual mínimo do elemento de área imagiada no terreno. Então é como se fosse lá o tamanho do pixel imagiado sobre o solo. Aqui no exemplo está com uma figura de um avião, mas a gente pode imaginar isso com um satélite, né? Em qualquer sensor, essa é uma propriedade extremamente importante da imagem, porque ela vai definir o tamanho do menor objeto que é observado, que é possível ser observado naquela imagem. Por definição, um objeto somente pode ser resolvido, ou seja, somente pode ser detectado no solo, quando o tamanho desse objeto é de, no mínimo, igual ou maior do que o tamanho do elemento de resolução no terreno, ou seja, a resolução espacial. Então, para a gente enxergar o objeto, esse objeto ele tem que ser, no mínimo, maior do que a resolução espacial do sistema sensor. Como exemplo, estou mostrando aqui da esquerda para a direita imagens de 3 satélites diferentes da mesma área aqui em Florianópolis, Santa Catarina, região das Pontes. Aqui no lado esquerdo a gente tem uma imagem de satélite Landsat 8, com uma resolução espacial de 30 metros no sensor multiespectral e 15 metros na pancromática. Percebam em detalhes aqui na área da ponte que com essa resolução de 30 metros é difícil a gente definir exatamente a posição da ponte, porque a gente começa a enxergar os pixels. Na imagem central, a gente tem uma composição feita a partir de imagens do satélite chamado Sentinel, que tem 10 metros de resolução espacial. Percebo como ele é muito melhor definido, as pontes aqui a gente consegue distinguir muito melhor do que a gente conseguiria ver com 30 metros de resolução espacial na imagem Landsat. E aqui no último, no lado direito, a terceira do lado direito, a gente tem imagens do satélite GeoEye. GeoEye ele é um satélite que no sensor multiespectral ele tem uma resolução espacial de 1,6 metros e na banda pancromática 41 centímetros. Já vamos conversar sobre o que é essa banda pancromática multiespectral. Percebo que as pontes aqui com 1,6 metros de resolução espacial, as edificações são visíveis, os traçados das estradas são perfeitamente visíveis, como não eram com resolução espacial menor. Então, essa é uma propriedade extremamente importante nos sistemas sensores, que é a resolução espacial, ou seja, o tamanho do pixel sobre o solo adquirido por aquele sensor. Mas as coisas não são bem assim, né? Na teoria é uma coisa, mas na prática a gente vai ver que é outra. Por exemplo, se uma casa tem 10 por 10 metros de tamanho, a resolução espacial da imagem deveria ser, no mínimo, de 10 metros para que a casa pudesse ser identificada na imagem. Porém, se a gente for ver na prática, a gente vai perceber que, de fato, para que um objeto seja resolvido, a resolução espacial nominal dele deve ser pelo menos a metade do tamanho do objeto medido na sua menor dimensão. No exemplo citado, se eu quero identificar uma casa com 10 metros, na prática a gente entende que se eu quero delimitar, identificar ela de fato, eu preciso que a resolução espacial do sensor seja, no mínimo, a metade do tamanho dessa casa de 10 metros, ou seja, 5 metros. Então, para a gente conseguir identificar um elemento com 10 metros no terreno, a gente precisa de uma resolução espacial com valor nominal pelo menos a metade daquele objeto. Tá? Mesmo assim, esse objeto ele vai ter que apresentar um bom contraste com os alvos que são vizinhos, né, visto na dimensão do pixel. E daí eu venho para a figura aqui embaixo, que eu tenho um exemplo aqui de árvores. Né? Não vou poder imaginar que uma árvore também
ela pode ter uma copa de 10 por 10 metros. Daí a gente percebe que se essas casas estão contíguas, juntas lá no terreno, a nível de pixel, a gente não vai conseguir diferenciar uma casa da outra. Né? A gente precisa de um contraste entre essas duas árvores, uma árvore. Né? A gente precisa de um contraste com, no mínimo, o valor nominal da resolução espacial do objeto para que haja contraste na imagem resultante e consiga se diferenciar que são duas árvores diferentes. Então, um valor mágico é que todo mundo usa, que é, se eu quero definir um objeto, delimitar um objeto com um determinado tamanho, eu preciso utilizar imagens que tenham uma resolução espacial com valor nominal de 1/3 do tamanho daquele objeto. Então, na prática, a gente vai ver que, com bom contraste, se eu tenho uma casa lá com 10 metros por 10 metros de tamanho, para eu conseguir delimitar essa casa de maneira razoável, eu preciso ter uma imagem com resolução espacial de 1/3 desse tamanho mínimo, ou seja, 3,3 metros. Dentro desse contexto, quando a gente analisa a resolução espacial com imagens de diferentes sensores e com diferentes resoluções espaciais, com o objetivo de discriminar áreas urbanas, né, a gente percebe ali que dentro dos sensores, dependendo da resolução espacial do sensor, a gente vai ter aí imagens de baixa, média ou alta resolução espacial. Um exemplo aqui novamente, no lado esquerdo, imagens do Landsat, com uma resolução espacial de 30 por 30 metros. Percebo que em detalhe aqui na área do IFSC, a gente não consegue delimitar o terreno do IFSC, que é um terreno grande, com mais de 4 hectares. Com imagens de média resolução espacial, por exemplo, a imagem do satélite Sentinel, que a gente vai trabalhar na prática depois com essas imagens aqui, que tem 10 por 10 metros de resolução espacial, a gente já consegue, olhando em detalhe aqui a região do IFSC, a gente já consegue delimitar, não digo, né, mas identificar pelo menos, né, onde está o terreno do IFSC com alguma dificuldade e ainda percebendo que os pixels estouraram, assim, nessa escala que a gente está visualizando, a gente está vendo os pixels. Não é uma utilização... eu não posso ampliar mais do que isso no caso dessa imagem central, porque não vai trazer mais informação nenhuma, só mais ruído. E por último, aqui no lado direito, imagem do satélite GeoEye, que tem lá na banda pancromática uma resolução de 1,6 metros. Na pancromática não, na multispectral. Na pancromática ela pode chegar a 41 centímetros. E da mesma área, daqui em detalhe do IFSC, aí a gente consegue perceber que realmente são prédios. Consigo delimitar, inclusive, esses prédios, talvez de uma maneira um pouco mais grosseira, nessa escala. Então a resolução espacial vai ser de extrema importância para definição de que tipo de sensor a gente vai utilizar para os nossos estudos em topografia e em agrimensura. Né? Claro, quanto maior a resolução espacial, menor é o valor numérico dela, né? Menor é o valor nominal, e mais detalhes a gente vai conseguir enxergar na imagem. Novamente, aqui no lado esquerdo a gente tem 30 metros de resolução, eu consigo ver objetos aí que tenham pelo menos 30 metros. Né? Pelo menos 30 metros, mas como a gente conversou, a gente conseguiria delimitar objetos que tenham pelo menos 90 metros de tamanho. Aqui no IFSC a gente não tem nenhum prédio com 90 metros, percebo que nenhum deles é delimitado. Quando a gente vai para uma imagem de alta resolução espacial, quando o nosso objetivo é discriminar áreas urbanas, a gente percebe que a gente consegue delimitar muito melhor os objetos sobre a imagem. Outra resolução dos sistemas sensores orbitais é chamada de resolução espectral. A gente pode entender a resolução espectral como a definição do intervalo de comprimento de ondas eletromagnéticas nos quais o sensor opera. Ou ainda a gente pode entender como a quantidade de bandas e a largura de cada banda ou de cada faixa que o sensor opera. Então, como a gente viu lá no nosso vídeo anterior, quem não viu ainda, dá uma olhada lá no nosso vídeo anterior, quando a gente fala das imagens de uma maneira geral, a gente estudou lá o espectro eletromagnético. Eu conversei com vocês que além lá da luz visível, os sensores, né, a maioria dos sensores enxergam também outras faixas do espectro eletromagnético, por exemplo, a faixa do infravermelho. Esse número de bandas ou a largura de cada uma dessas bandas fazem parte do que se chama de resolução espectral. Tem satélites que enxergam, registram em 6 bandas diferentes, como o exemplo desse aqui da figura,
pega 3 bandas lá do visível e outras 3 bandas lá do infravermelho próximo. Tem satélites que captam imagens em apenas 4 bandas diferentes, as 3 do visível e alguma do infravermelho. E tem satélites multiespectrais aí que pegam 13 bandas diferentes. Tudo vai depender do principal objetivo daquele satélite e do que se quer enxergar com aquele equipamento. Por exemplo, nas imagens do satélite Sentinel-2, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, ele capta a imagem em 13 bandas diferentes. E cada uma das bandas vai me trazer um resultado diferente, uma vez que cada uma das bandas pega uma faixa diferente de espectro eletromagnético. Então eu tenho nesses 3 exemplos aqui no canto superior esquerdo a banda 3, que corresponde à cor verde que nós enxergamos do espectro visível. Além da banda 3, na área central a gente tem a banda 8, que daí já é uma luz que nós não enxergamos, do infravermelho próximo, mas que é muito interessante para trabalhar com vegetação. Percebo que como a resposta espectral, a resposta da imagem é diferente em áreas onde tem vegetação aqui na banda 8 em comparação com a banda 3 do visível, ou seja, na banda 8 a gente tem informações adicionais que não temos na banda do visível. E ainda esse satélite ele tem a banda 8, que corresponde ao infravermelho termal. No infravermelho termal, ele está capturando, teoricamente, a temperatura dos objetos. Perceba que a resposta é completamente diferente da resposta da banda 8 da resposta da banda 3. Temos aqui áreas com grande intensidade na última das bandas, que elas não têm essa mesma intensidade, por exemplo, no infravermelho próximo ou na luz visível. É claro, porque os alvos, o que está no solo, ele responde com energia eletromagnética diferente nas diferentes faixas, nas diferentes bandas do espectro eletromagnético. E baseado nisso, os satélites eles fatiam esse espectro eletromagnético em imagens diferentes ou em bandas, para que depois o usuário possa fazer composições com essas bandas para destacar algum elemento em detrimento a outro. Então aqui a gente tem um exemplo das posições das bandas do sensor multiespectral do satélite Sentinel-2 dentro do espectro eletromagnético. Como esse satélite ele tem 13 bandas, ele tem um conjunto de bandas com resoluções espaciais diferentes. Então 4 bandas representadas aqui no gráfico superior, ele tem 10 metros de resolução espacial. 6 bandas representadas no gráfico intermediário tem 20 metros de resolução espacial e 3 bandas com 60 metros de resolução espacial. O visível, deixa eu fazer um desenho, é esse pedacinho aqui do espectro eletromagnético. Então aqui, dessas 4 bandas com 10 metros de resolução espacial, a banda 2, banda 3 e banda 4 corresponde às 3 cores do visível: vermelho, verde e azul. Ainda tem uma banda 8, que daí ela está nessa faixa do espectro, que não é mais o visível, é o VNRI, é do visível para o infravermelho próximo. Então aqui no infravermelho próximo, esse tipo de frequência eletromagnética é muito utilizada para trabalhar com vegetação. Então aqui está o comprimento de cada uma dessas bandas e a gente tem no total o número de bandas, que nesse caso aqui, com 10 metros de resolução, são 4 bandas. Ao mesmo tempo, o mesmo satélite tem outras 6 bandas com 20 metros de resolução espacial. Percebo que agora essas bandas, que é a banda 5, 6, 7, a 11, a 12 e tem uma 8B aqui também, elas estão todas fora do campo do visível. Elas estão todas lá no infravermelho próximo ou até mesmo no infravermelho curto, na parte das ondas do infravermelho curto. Por que se trabalha com essas bandas? Aqui tem uma delas, por exemplo, que responde à temperatura dos objetos, ao termal, que nenhuma das outras bandas responderia. Então, se alguém quer trabalhar com temperatura do objeto, vai trabalhar com essa banda aqui especificamente, a temperatura dos alvos. E ainda, esse satélite Sentinel tem mais 3 bandas com 60 metros de resolução espacial, representadas aqui no gráfico na parte inferior. Daí tem lá uma faixazinha do ultravioleta, tem uma banda no ultravioleta e tem mais 2 bandas no infravermelho próximo. Ainda, os sistemas orbitais, eles possuem
a terceira resolução que a gente está conversando, que é a resolução radiométrica. Essa resolução tem a ver com o intervalo de quantificação dos níveis de brilho da imagem. Ou seja, quantos bits o sistema deixou disponível para armazenar a informação de cor daquela imagem. Uma imagem é uma forma binária de representação, né? Então, uma imagem de 1 bit, ela vai ter duas cores possíveis, né? 2 elevado à primeira potência dá como resultado 2. Essa imagem, esse pixel da imagem, ela pode ser preto ou pode ser branco. Isso é uma imagem de 1 bit. Uma imagem de 2 bits. Uma imagem de 2 bits, eu tenho um exemplo aqui no canto inferior direito da figura, né? Uma imagem com quantificação de 2 bits vai ser 2 elevado à segunda potência. Eu vou ter um total de 4 cores, né? Incluindo o preto, eu vou ter um total de 5 cores. Ou seja, um sistema que armazena imagens de 2 bits, cada uma das bandas, cada uma das cenas, ela me traz como resultado uma imagem com até 5 tons de cinza diferente. Eu tenho essa possibilidade de 5 tons de cinza, por uma limitação da quantidade de bits que armazena naquela imagem. Vamos para um outro extremo, uma imagem de 8 bits. 8 bits é 2 elevado à oitava potência. Então, uma imagem em 8 bits, ela armazena até 256 tons de cinza diferentes. Sistemas sensores mais modernos, eles podem ter 11 bits, ou podem ter até 12 bits. A gente vai trabalhar com imagens do Sentinel que tem 12 bits. Numa cena do Sentinel com 12 bits, ela pode ter até 4.097 tons de cinzas diferentes. Vão desde o preto 0 a 4.096 no branco. Ou seja, quanto maior o número de bits aquele sistema sensor trabalha, maior vai ser a definição e a quantidade de cores que as imagens resultantes vão nos trazer, vão nos trazer nas cenas. Quanto maior o número de bits, maior o número de cores das imagens resultantes. E por fim, temos a resolução temporal dos sistemas sensores orbitais, que ela é definida basicamente pelo intervalo de aquisição de duas imagens de uma mesma área. Então isso é resolução temporal. Tem sensores lá que tem resolução temporal que é de 18 dias, tem sensores que tem resolução temporal de 5 dias, e tem sensores que tem resolução temporal de 2 dias. Né? Ou seja, a cada 2 dias ou a cada 5 dias, o sensor consegue revisitar e capturar uma imagem da mesma região. Isso permite para nós fazer análise da evolução de qualquer tipo de fenômeno ao longo do tempo. Né? Tenho como exemplo aqui para vocês na cena, eu tenho duas imagens de Florianópolis de períodos completamente diferentes, lado esquerdo 1985 e lado direito 2018. Analisando essas imagens, a gente percebe que tem várias estruturas aqui em 2018 que não existiam em 85. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou grifar o aterro da Via Expressa Sul, que já está aqui em 2018, e em 85 não estava aqui. Um outro exemplo, né, a Beira-Mar Continental, também o aterro da Beira-Mar Continental, já está aqui em 2018 e lá em 85 não estava. Um outro exemplo bastante visível, a urbanização como um todo. Né? Vamos reparar aqui na região do Itacurubi, como está urbanizado em 2018, e essa mesma região aqui em 85, como ela está bem menos urbanizada. Então essa resolução temporal, ela dá essa capacidade a nós de estudar fenômenos ao longo do tempo, comparando diferentes imagens ao longo do tempo. Então, quero deixar agora, para finalizar o vídeo, 2 exemplos de plataformas online que, através dessas plataformas, a gente consegue acessar séries históricas de imagens de satélite. Uma é a Google Engine, o time-lapse do Google Engine, e o outro é o Landsat Explorer. Eu vou começar aqui mostrando o Google Engine para vocês. Vocês podem, nesse link aqui, que vai estar disponível. Ele vai abrir numa área aqui nos Estados Unidos. O que ele faz, esse time-lapse do Google Engine? Ele acumula ao longo de uma linha de tempo, aqui na parte inferior a gente consegue visualizar a linha de tempo, ele vai mostrando a sequência de imagens que foram capturadas ao longo do tempo. Aqui ele já vem direto num local
que é bem dramático essa evolução, que é um glaciar lá no Alasca, nos Estados Unidos. Quando a gente percebe que ao longo do tempo, desde 84 até hoje, como que esse 84 ó, vai recuando, como que esse glaciar vem recuando aí ao longo do tempo, com essa língua de gelo está recuando. Mas a gente pode vir aqui para Florianópolis, vamos ver um exemplo mais familiar. O Google, quando ele abre, ele vem direto para esse estudo de caso, mas se a gente vir aqui para Florianópolis, vai funcionar perfeitamente. Ó, vou aproximar bem aqui de Floripa. E aí ele vai mostrando essa sequência, né? Desde 84, passando pela década de 90, e vai mostrando na forma de uma animação de como que aquela região vem evoluindo a partir das imagens de satélite. Olha que interessante, a gente consegue ver eles construindo aqui ó, a Via Expressa Sul, né? Começou lá no final dos anos 2000, o aterro e depois a pavimentação. Da mesma forma, a gente consegue ver aqui a beira-mar continental sendo construída. Olha lá, a partir dos anos 2000 também. E a gente consegue acompanhar coisas bem gritantes, vamos dizer. Por exemplo, Jurerê Internacional, desde 84, qual era a urbanização de Jurerê Internacional e como ela vem crescendo ao longo do tempo. Essa linha do tempo a gente pode parar a qualquer momento, né? Em qualquer um dos anos, voltar, retroceder num ano específico, ou deixar ficar rodando para a gente ter esse aspecto visual do como que funciona uma composição em time-lapse de imagens de satélite e quais são os efeitos que isso tem, o que a gente pode extrair de informação desses tipos de plataforma. E um outro plataforma que eu gostaria de mostrar para vocês é o Landsat Explorer. Vou trazer ela para cá. O Landsat Explorer, deixa eu minimizar aqui. Essa aqui só trabalha com satélite Landsat, né, com imagens do Landsat. Percebo que ele está carregando, como ele está baixando essas imagens online, né, ele demora um certo tempo para carregar e cada vez que eu dou um zoom novo, ele também vai demorar, porque ele tem que reler aquela área novamente. E ele vai mostrar essas imagens que ele tem disponível. Eu posso acessar a linha do tempo nessa plataforma do Landsat Explorer, indo lá no reloginho. Primeiro, né, o que eu estou vendo, né, se a gente for lá na chave de boca, lá no ícone da chave de boca, no ferramenta, a gente configura que tipo de composição a gente quer ver. A gente está vendo a cor natural, eu posso trocar para uma composição a partir do infravermelho. Perceba que ele já traz aqui a composição colorida das imagens do Landsat por infravermelho. Posso trabalhar aqui com índices de vegetação, posso visualizar índices de vegetação que o próprio sistema ele já calcula um determinado índice de vegetação para me destacar o que é vegetação. Você pode botar aí na camada de cor natural, natural color, ele vai mostrar a imagem do visível, como a gente visualizaria ela com os nossos olhos. E no reloginho, naquele ícone do reloginho, eu tenho o seletor de tempo. É aqui que eu defino de que tempo eu quero aquela imagem. Eu posso navegar por esse seletor de tempo e pegar imagens mais antigas. Aqui eu vou resgatar uma imagem de 2013. Vou resgatar um pouquinho mais, a imagem de 2000. Agora a gente pode ir para frente. Uma imagem de 2016, uma imagem mais atual agora de 2020. Então aqui todas, não vou dizer que são todas, a gente pode configurar tipo os filtros, né, cobertura de nuvens. Uma imagem que tem 80% de cobertura de nuvem, por exemplo, não faz muito sentido, a gente não vai enxergar muita coisa da superfície, né? Então aqui ele já me dá a possibilidade de filtros, ele me mostra as imagens que tem no banco de dados do Landsat, as imagens históricas, e me disponibiliza aqui no sistema para visualizar de maneira rápida. Certo, gente? Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim. Um grande abraço e até a próxima.